Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com enorme gosto tenho aqui comigo o Fernando Cruz, que é nosso antigo aluno de diferentes cursos, o último sendo de Hospitality and Operations Management. Fernando, obrigado pela disponibilidade e por nos vir visitar aqui à sua antiga escola, não é? Obrigado, E, como habitualmente, eu começo a perguntar se o Fernando se recorda de algum momento mais engraçado ou mais desafiante que teve durante a sua passagem pela EHTP enquanto aluno. Antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um gosto voltar aqui. É engraçado porque, como estávamos a falar já ainda agora, eu estive aqui e fiz 2 cursos cá. Portanto, eu entrei com 15, saí com 19. Portanto, naquela altura da vida que há sempre muita coisa a acontecer. E eu tenho imensas, só memórias boas deste sítio, como deve imaginar. Eu acho que sempre um ponto alto dos anos, dos mais velhos, era sempre a viagem a Madrid, à Fitur, à Feira de Turismo. E eu tenho histórias para contar dessas viagens que ficaram sempre. Acho que realmente era daquelas semanas que esperávamos o ano todo que acontecesse. E valeu a pena toda a expectativa na altura em que foi à Fitur? Valeu, completamente. Eu acho que é sempre bom a abertura e experimentar estas feiras e visitar, conhecer só pelo conhecimento e, como está a dizer, pela abertura que nos dá àquilo que sai daqui, que já é muito bom, realmente é, mas para termos outra abertura. Muito bem. Então, e o que é que trouxe o Fernando para estudar? O que é que motivou o Fernando para estudar, numa primeira fase, como me disse, restauração e bebidas e depois Hospitality and Operations Management? Por acaso é engraçado que eu, na altura, portanto, acabei o 9º ano e não sabia muito bem o que ia fazer, porque lá está, ou é números, ou é letras, ou artes. E engraçado que eu estava a ver um documentário na altura do diretor-geral do Atlantis, no Dubai, e lembro-me de virar para a minha mãe e dizer: eu quero um trabalho que possa viajar o mundo e que possa trabalhar em qualquer lugar. E na altura a minha mãe começou a pensar, e se realmente hotelaria, acho que só faz sentido. E foi aí que começamos a investigar e que depois chegamos a descobrir as escolas de hotelaria que existiam. Já várias no país, e foi por aí que vim parar aqui. Muito bem. Então, e já agora o aqui, Sim. E porquê a HTP? Porquê aqui a Escola do Porto? Isto já faz 10 anos agora, não é? Eu estava com o senhor David lá fora e ele dizia: já foi pelo menos 10 anos. Eu achava que eram 6, mas não, realmente. Quando entrei já foi há mais de 10 anos. E a HTP, não só a HTP, mas eu acho que todas as escolas de hotelaria já sempre foram e continuam a ser o estatuto e continuam a ter a qualidade de ensino, e no mercado de trabalho realmente são valorizadas, tanto nacionalmente, é incomparável, mas mesmo no estrangeiro, sendo do turismo de Portugal, tem o selo de marca e a qualidade que tem. Muito bem. E como é que tem sido o percurso do Fernando? Depois de terminar o curso do Hospitality and Operations Management, como é que foi o percurso do profissional do Fernando? Sei que atualmente está a trabalhar em Londres, se não me engano, não é? Como é que tem corrido assim? Ou que momentos é que gostaria ou que poderia partilhar, assim, foram mais desafiantes ou mais motivadores? Portanto, eu quando acabei o Hospitality Operations Management aqui, estava numa altura em que não sabia se ia para a faculdade, se ia fazer o curso superior, depois em Vila de Conde, se não ia. Depois, entretanto, acabei por começar a trabalhar no Crown Plaza, na Boa Vista. Trabalhei lá durante um ano, portanto, como recepcionista. E entretanto, como estávamos a falar há pouco, acho que na hotelaria só fazia sentido para mim ter uma experiência internacional e poder ver que mais é que há lá fora e noutros destinos? Exatamente, Sim, porque sim. É preciso poder comparar, poder ver, poder experienciar. E depois, na altura, fiz um ano completo no Crown Plaza e depois tive a oportunidade de ir trabalhar. Por acaso continuei com a Intercontinental e fui trabalhar para o Intercontinental de Park Lane, em Londres. Okay. Portanto, fui para Londres em dezembro de 2018 e realmente o desafio foi esse, foi ter-me mudado para Londres na altura. E foi muito difícil a adaptação ou não a Londres? Eu tive sorte, já lá tinha ido algumas vezes, quando era mais novo, portanto foi muito natural, fez sentido. Okay. Depois, quando estive lá, estive 2 anos e meio no Intercontinental em Park Lane, como recepcionista também. Entretanto, depois foi toda a situação do Covid, estive com eles durante todo esse tempo. Quando reabrimos
quando a hotelaria reabriu, Sim. lá também. Estive com eles mais uns meses e depois comecei como Guest Relations no Claridge's. No Claridge's depois fui promovido a Assistant Guest Relations, a Assistant Manager, e agora estou nos escritórios, portanto, na parte comercial, mas só como entertainment também. Ok. Portanto, tem sido um progresso muito natural, mas ao mesmo tempo tem sido muito gratificante também, como é lógico. Sim. Mas foi um processo muito natural, porque eu acho que uma das melhores partes da hotelaria é que não há, eu lembro-me desta expressão desde aqui, por acaso, engraçado, que às vezes não há só uma linha a subir, às vezes é preciso aquela escada que vai meio na diagonal. Sim. E que vai fazendo passos paralelos e realmente, portanto, de restauração, de onde eu comecei, depois para o front office, depois para entre front office de recepção, para guest relations e agora na parte comercial realmente foi tudo com diferentes bases que sempre levei daqui também, porque temos imensa sorte com os cursos aqui, acho que o currículo é muito bom e realmente é muito diversificado. E na altura, claro que não, quando estamos aqui nunca nos apercebemos das possibilidades e daquilo que há para além disso, mas realmente olhando para trás foi uma muito boa escola em todos os sentidos. Muito bem. Então, eu arrisco-me a dizer então que o Fernando é um exemplo de como a hotelaria efetivamente permite uma progressão rápida na carreira. Portanto, começou em 2018, não é? Sim. E em poucos anos passou por várias etapas e... Não, completamente. E eu acho que lá está, dependendo dos gostos pessoais, há um pouco de tudo. Tenho pessoas que fizeram o curso comigo cá, que foram desde para o departamento de finanças, para recursos humanos, para a parte de vendas, continuaram na parte de restauração. Realmente acho que abre uma série de portas e de oportunidades a toda a gente. E em termos de crescimento, cada vez mais se nota, tendo uma qualidade de base como é da escola de hotelaria, só faz sentido e acho que cada vez mais as empresas valorizam o investir internamente. Sim. E realmente tendo talento e tendo a capacidade, há muita oportunidade realmente para crescer. Claro, até porque os desafios são tão específicos, quanto mais experiência se tiver na indústria, melhor, não é? Completamente, e acho que depois também é engraçado porque é daquelas indústrias que os desafios nunca são iguais, porque depois acabamos por, é o que eu costumo dizer, é uma indústria de pessoas para pessoas, e que realmente, por muito que tenhamos histórias e que tenhamos, não digo dificuldades, mas desafios, são sempre todos muito diferentes. O que acaba por ser interessante para quem gosta para quem não gosta de rotina, ponho isto de forma diferente, acho que é excelente, uma excelente opção de carreira, não é? A parte do turismo, especificamente a hotelaria, não é? Eu sempre disse, principalmente agora que foi para a parte mais de vendas de comercial, e eu fui muito especificamente para a parte de entretenimento, porque disse, se fosse só o das 9 às 5 sentado à secretária, não conseguia. E acho que a hotelaria tem muito disso, é a parte dinâmica do dia-a-dia. Muito bem. Projetos para o futuro, Fernando? Onde é que gostaria de chegar no topo da carreira? Eu sou-lhe muito sincero, eu quando fui para Londres há 5 anos, eu nem sequer sabia que este mercado de entretenimento existia, e agora vejo-me aqui a fazer isto. Portanto, eu também gosto muito de deixar as portas sempre abertas. Okay. E acho que qualquer oferta, qualquer sugestão que nos é posta à frente só deve ser ponderada. Portanto, não sei. Mas pronto, acho muito bem, eu percebo. Porque às vezes podemos ter surpresas bastante agradáveis, exatamente, que nem tínhamos pensado, não é? Muito bem. E em termos de evolução da indústria, o Fernando, em função da experiência que já tem, que tipo de evolução é que acha que vai acontecer na indústria, especificamente no setor hoteleiro, nos próximos 10 anos? Eu acho que realmente uma coisa que se tem visto muito a acontecer obviamente, é a tecnologia e a inteligência artificial, que tem crescido de uma maneira drástica. Temos agora hotéis que já nem recepcionistas têm, não é? Que é tudo automático, com máquinas, que se calhar para muita gente pode fazer sentido e é o prático. Há quem não goste sequer dessas interações,
mas ao mesmo tempo eu acho que é aí que depois que define, se calhar a hotelaria de luxo e uma hotelaria de nível mais elevado, porque não há ninguém que possa substituir a interação humana e uma pessoa. Eu acho que realmente nos próximos anos é entender onde é que está, não é um meio termo, mas lá está, se calhar vai haver hotéis que se calhar não vão precisar e não fazem questão de ter, pronto, de ter pessoas, de ter essas relações, mas realmente eu acho que é o que vai distinguir muito a qualidade dos hotéis nos próximos anos, realmente é essa interação humana e ter alguém do outro lado. Muito bem. E uma pergunta, não sei se sabe, se me consegue responder, mas acha que o estado de arte atual da tecnologia, que está implementada neste momento na hotelaria, já tem a qualidade suficiente para substituir algumas das funções asseguradas pelos humanos? E eu acho que nunca vai ser possível. Okay. Acho que vai sempre ser preciso. É sempre preciso uma cara, é sempre preciso um sorriso, é sempre preciso alguém para ouvir. Estive agora há pouco tempo ainda num hotel que não havia menus de room service, não havia nada, era só um tablet e mesmo para falar com alguém não havia telefones, era tudo por um chat eletrónico. Pessoalmente não me importo, também estava em trabalho, era uma situação diferente. Sim. Mas se calhar se fosse em lazer, se fosse de férias, gostamos sempre de perguntar, gostamos sempre daqueles 5 minutos de conversa. Eu acho que a tecnologia já existe e eu acho que ainda não é utilizada da melhor forma, da forma mais correta. Eu acho que ainda há aqui uma diferença entre a tecnologia que nós vemos e que nós ouvimos falar, sim, que já existe, mas até ser posta em prática corretamente. Eu acho que é isso que vai acontecer nos próximos anos. Muito bem. Obrigado por essa partilha. E eu perguntava-lhe agora, a que tipo de perfil de pessoa é que recomendaria optar por um curso na área, especificamente de hotelaria, um curso e uma profissão? Que perfil de pessoa? Que características é que acha que as pessoas da hotelaria devem ter? Eu acho que a hotelaria... Essa é uma pergunta complicada. Eu acho que, em comum daquilo que vejo, eu acho que realmente a hotelaria é tudo... acho que as características principais são realmente o nível de comunicação e o nível de empatia. Eu acho que isso era o ponto comum que todos tínhamos nas aulas, na turma daqui. Eu acho que... Como estávamos a dizer, eu acho que qualquer pessoa consegue estar no mundo da hotelaria e fazer um bom trabalho, mas depois realmente há certas pessoas que realmente simplesmente só trazem mais de si e eu acho que isso é muito valorizado de quem viaja e principalmente foi uma coisa que eu aprendi lá está com a experiência. Quanto mais se viaja, mais se dá valor à pessoa que está do outro lado e realmente quanto mais de nós transmitimos e pomos nas interações, eu acho que mais é valorizado. Portanto, realmente acho que qualquer pessoa que gosta de comunicar, qualquer pessoa que gosta de ajudar, que é uma coisa que realmente dizem sempre, e em Londres também, que é dos portugueses, que é muito nossa, que é o querermos ajudar, que é o querermos ir above and beyond para poder ajudar alguém e para poder fazer daquela experiência a melhor experiência que têm. Acho fantástico realmente essa característica tão portuguesa, não é? E tão útil para o setor da hotelaria. Que é engraçado, não só da hotelaria principalmente, porque eu acho que é onde se nota mais, mas eu acho que dos portugueses em geral, porque toda a gente, qualquer pessoa que trabalhe com portugueses, eu sinto muito que toda a gente gosta, porque eu acho que os portugueses cada vez mais estão a fazer trabalhos, é aquela satisfação pessoal. Quanto mais satisfeitos estamos com o que fazemos, mais damos de nós e mais se nota. E como estávamos a dizer, eu acho que a hotelaria é de pessoas para pessoas e realmente eu acho que só combina essas duas juntos. Muito bem. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado a todos os que nos acompanharam ou acompanharão neste episódio e vemo-nos no próximo. Adeus, até breve.